ti. A minha alma se alegra. Meu prazer é estar em ti, Senhor. Nada pode me separar do teu amor que é incomparável. Nada pode me separar de ti. Nada pode me separar do teu amor que é incomparável. Nada pode me separar de ti. Incomparável, nada pode. Nada pode me separar do teu amor que é incomparável. Nada pode me separar de ti. Nada pode me separar do teu amor que é incomparável. Nada pode me separar de ti. Cantarei tua bondade eternamente. Minha confiança está em ti. A minha alma se alegra em tua presença. Meu prazer é estar em ti, Senhor. Eu cantarei tua bondade eternamente. Minha confiança está em ti. A minha alma se alegra em tua presença. Meu prazer é estar em ti, Senhor.
Boa tarde. Boa tarde, gente. Não almoçaram ainda não? Olha para o lado e diz: que bom que você está aqui nessa tarde. Cumprimenta aí se você não teve ainda a oportunidade de cumprimentar. Fala com ele: que bom que você está aqui. Vamos ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração dos nossos pastores nessa tarde, que vamos de tarde até a noite. Então coloca o seu cinto de segurança aí, que a gente vai começar a decolar agora e só vai parar de noite, mas não tem hora para terminar não, tá? Eu queria te convidar a ficar de pé agora, abrir em Salmos 34 a partir do 5. Salmos 34, 5. Diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria, o rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livrem. Provem e vejam como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Tema o Senhor, vocês e os seus santos, pois nada falta aos que os temem. Queria te convidar a fechar os seus olhos agora. Cremos que nesses dias o Senhor tem feito um convite para nós, e o convite é: venham a mim, olhem para mim, estejam comigo. Que nessas horas que vão começar a partir de agora, que naquilo que o Senhor vai começar a ministrar no nosso coração a partir de agora, que isso possa ganhar espaço no nosso coração. Queria te convidar a começar a clamar: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, e o intuito de estar aqui, Senhor, é para que eu me encontre com você, é para que eu olhe nos seus olhos, e a partir de olhar nos seus olhos, e a partir de estar perto do Senhor, que o Senhor possa revelar ao meu coração aquilo que você pensa a respeito de mim. Senhor, eu venho até o Senhor e eu deposito aos seus pés tudo aquilo que tem sido como um peso para mim nesses dias, tudo aquilo que tem trago tribulação ao meu coração, tudo aquilo que tem gerado em mim inconstância. Senhor, eu quero olhar nos seus olhos, Senhor, e eu quero andar radiante, eu quero andar pleno, Senhor, porque eu tenho olhado nos seus olhos, e todos aqueles que olham nos seus olhos, Senhor, o Senhor declara sobre eles direção, provisão, paz. Comece a clamar ao Senhor agora: Senhor, eu vim nesse lugar, Senhor, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor sare o meu coração, sare as minhas feridas. Eu preciso que o Senhor, Pai, renove as minhas forças. Senhor, nessa tarde nós oramos, Senhor, e pedimos: Senhor, toma o teu lugar no nosso coração, Senhor. Nós queremos depositar aos seus pés todas as nossas preocupações, tudo aquilo que aflige o nosso coração, Senhor. Senhor, nós queremos depositar aos seus pés todo o peso que carregamos, Senhor, que não vem do Senhor, todo o peso que ao decorrer da nossa vida nós carregamos, Senhor. Nós queremos nos livrar de tudo isso, nós queremos abrir mão de tudo isso, Senhor, e nós queremos olhar para o Senhor nessa tarde. Nós queremos ser tocados pelo Senhor, nós queremos que a Shalom do Senhor ocupe não só esse lugar físico, mas o nosso interior, Pai, mas a nossa casa. Por isso nós oramos ao Senhor nessa tarde: toma o teu lugar aqui, Senhor, toma o teu lugar no nosso coração, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai, hoje muito mais do que ontem, nesse ano muito mais do que nos anos que se passaram. Nós precisamos do Senhor, Pai. Por isso nós pedimos: vem, Senhor, e cumpre tudo aquilo que o Senhor prometeu. Todas as palavras que você disse a respeito de nós, Senhor, traga a nossa memória, Senhor, traga a nossa memória, Senhor. Somos filhos, irmãos, co-herdeiros em Cristo. O que dita as nossas vidas são as suas palavras, são aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, Senhor.
Por isso, Senhor, comunique o nosso coração, aquilo que está no seu coração, Senhor, porque nós queremos ouvir e obedecer, ouvir e caminhar em cima das suas palavras, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós nessa tarde, Jesus. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido, Senhor. Sara as nossas feridas, sara as nossas feridas, Senhor. Cesse todas as outras vozes que tentam desviar o nosso olhar do Senhor, Pai. Mas, Senhor, que a sua voz fique audível, que ao clamarmos, Senhor, as portas do inferno se fechem, mas as comportas dos céus venham se abrir sobre nós, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós, sobre a nossa família, sobre aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Nós clamamos, Senhor, crendo que Tu és bom. Nós queremos provar e ver o Seu amor, provar e ver do Seu cuidado, Senhor. Ah, Jesus, como precisamos do Senhor. Assim como a corça anseia por águas, assim ansiamos pelo Senhor. Mais do que o alimento que mantém o nosso corpo físico, mais do que o ar que respiramos, Senhor, precisamos do Senhor. E nessa tarde, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Nós nos rendemos inteiramente a Ti, Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, Jesus. Venha e faça tudo aquilo que o Senhor já traçou para esse dia. Venha e cumpra tudo aquilo que está no seu coração, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso clamor. Receba a nossa adoração, Senhor, em o nome de Jesus. Te exaltamos, te adoramos, te entronizamos. Teus olhos me viram quando em secreto fui guiado. Os meus dias contados e escritos em Seu livro. Me amaste primeiro com amor maior. E como são preciosos os Teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os Teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro,
teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com o sopro divino puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Nem as estrelas dos céus conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas dos céus conteriam o teu amor sem fim. nem as estrelas dos céus Conteriam o seu amor sem fim. nem as estrelas dos céus conteriam o teu amor Sem fim. Senhor, te amo. Sim, nós chamamos, Senhor. Declare esse amor por Ele. Mais que o ouro, mais que a mim. Você pode elogiar o Senhor, adorá-lo com as suas palavras, com a sua voz, com o instrumento que Deus te deu, seu fôlego de vida. Nós somos gratos pelo seu amor, pela sua majestade.
Seu amor nos alcançou. A sua shalom tem nos curado a cada dia. São os teus pensamentos que definem quem nós somos. São os teus pensamentos e os seus afetos que definem a nossa identidade. Ó amado, em Ti nós somos ricos de aceitação. O Senhor é pleno em toda aceitação. Nós Te desejamos, Senhor. Tu és a fonte inesgotável de água viva. Vamos. Enche a sua boca de gratidão. A gratidão cura. A gratidão nos enche de favor e graça de Deus. A gratidão nos faz provar do nome que é sobre todo nome. Estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Paizinho, o nosso amado. O Senhor é rico em graça, rico em misericórdia, rico em sabedoria. O Senhor nos ensina a viver uma vida santa e piedosa. O Senhor nos transforma para que sejamos conforme a sua natureza, co-participantes da sua natureza. A Tua palavra nos fortalece, nos santifica. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos. Você pode dar um abração nessa pessoa que está perto de você, aproveitando que você viu ela agora, que a gente veio chegando, devagarinho. Glória a Deus. Aproveita, abraça quem você puder, já chama para sentar perto de você. Deus é bom. Chega para frente, gente, mais pessoas vão chegando depois. Se você puder chegar mais para frente, nós ficaremos felizes. Aleluia. Vocês estão felizes? Que bom. Vocês estão felizes, gente? Vocês almoçaram? Amém? Glória a Deus. Ontem nós tivemos uma noite preciosa, iniciando o nosso seminário, o nosso intensivo. Olha o nome que está aqui: Um Novo Coração, Emoções Restauradas e o Propósito de Deus. Pastora Su falou sobre a constituição da natureza humana. Nós fomos formados espírito, alma e corpo. Você vê que na Bíblia tudo é 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus, ou seja, no princípio tempo, criou Deus os céus, espaço, a terra, a matéria. Tempo, espaço e matéria. E aí você olha tempo, passado, presente e futuro, 3. Você olha a matéria, mesma coisa, sólido, líquido e gasoso. 3 é o número da completude. Então você vê na Bíblia esse número, essa ideia tríade aparecendo várias vezes. Por quê? Porque tudo que Deus cria, Ele cria conforme a sua essência. Amém? Nós vimos ontem sobre a constituição da natureza humana e vimos que a alma também, ela é formada, ela pode ser entendida também em 3 partes: pensamentos, emoções. Vamos lá, ela fez uma coreografia e eu quero que vocês façam também. Pensamentos, emoções, vontade. Pensei demais, pesa nas emoções. Pesou nas emoções, vai tomar as minhas decisões. E aí, pensou demais, está pesando na mente, você não soube lidar, vai doer no coração. Doeu no coração, você não soube lidar com isso, isso vai aparecer no corpo, vai somatizando. E aí ela falou sobre várias doenças, vocês mesmos confessaram as vossas culpas, né? Os traumas, aquilo que cada um já vivenciou, encheu aqui o quadrinho. E a Suelen, pastora Su, ela terminou falando sobre a paternidade de Deus, como Ele nos laça com cordas de amor, e ela vai dar continuidade hoje. Depois eu vou falar sobre a lei do Senhor que refrigera a alma. Quem veio aqui no Propulsão? Quem não veio no Propulsão, levanta a mão.
Levanta a mão bem alto. Então, os cursos são sequenciais, mas a gente vai fazer todo o possível de contextualizá-los. Amém? Quero chamar aqui a pastora Su, e eu estou muito feliz porque eu estou aprendendo a convencê-la em algumas coisas, né? E quando você tem que convencer, você parte com um pedido mais difícil. Então você fala assim, você faz aquele pedido difícil, você sabe que ela vai negar. Porque se ela negar o primeiro, o segundo, a probabilidade é muito baixa de negar. Aprendam aí, rapazes, aprendam, ok? Anota o coach tio Dan aqui dando dicas sobre casamento. E aí eu cheguei para ela e falei assim, eu preciso de você uma vez por mês aqui ministrando a palavra no domingo. Aí já falei com ela, não, uma vez por mês não dá, o Rafa, isso e aquilo, foi colocando uma série de coisas, tal, mas uma vez a cada 2 meses, eu falei, pronto, era isso que eu queria, uma vez a cada 2 meses tá bom, que é reveza, uma vez, fora os seminários, as imersões. Quem foi edificado aqui ontem? Amém? Vamos orar pela pastora Su. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e nós fomos profundamente tocados pela sua palavra, pela sua porção que fluiu através da sua filha. Nós pedimos, Pai, continue dando ousadia e intrepidez, Deus, capacidade de transmitir tudo aquilo que nós precisamos ouvir para sermos aperfeiçoados de maneira integral, Pai, de maneira integral. Toca o nosso coração, possamos compreender um pouco mais sobre quem o Senhor é, e a partir de entender quem o Senhor é, quem nós somos, Deus, e o que o Senhor nos deu como propósito para viver nessa terra, nós te agradecemos. Amém. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez e dar continuidade à segunda sessão do nosso Seminário Cura dos Afetos. Para aqueles que ontem não puderam estar, nós falamos sobre os afetos limitantes que nos impedem de avançar e progredir na caminhada cristã. E o nosso tema da nossa sessão hoje é sobre fortalezas mentais e a paternidade de Deus. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 4 a 5. Que diz bem assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que são fortalezas? Fortalezas são conceitos que a gente vai construindo, edificando na nossa mente durante anos. Tijolinhos por tijolinhos, e que se forma essa fortaleza, que determina a maneira que eu penso, a que eu sinto e a que eu decido fazer. Nós falamos muito sobre isso. Então, vocês já viram aquelas brincadeiras de massinha de criança? Que existem várias forminhas, que tem aquela forminha de coração, de estrela, de bolinha. Então, vamos pensar comigo que essa massinha é como fosse a nossa alma. É a nossa psique, que ao longo da nossa história, essa forminha, essa massinha, ela vai se moldando, que vai determinando os nossos conceitos, que vão sendo liberados durante a nossa trajetória de vida. Com isso, vão se tornando as fortalezas, vão tornando aqueles moldes, sabe? Por meio desses moldes, os nossos pensamentos, eles vão correr. E aí vão vir pensamentos que eu vou ter, que eu não quero pensar, mas por conta desse molde, por conta dessa forma que a gente foi aprendendo durante a nossa trajetória de vida, os nossos pensamentos vão vir. Então, muitas das vezes, nós não vamos ter controle sobre isso. E aí, queridos, ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa vida, nós fomos sendo revestidos por anéis. A nossa psique, ela foi se moldando. Vocês já viram aquela árvore milenar e centenária? Ou já viram alguma imagem, ou ouviram falar? Essa árvore, quando a gente corta ela no tronco, a gente vai observá-la dentro, a gente percebe o quê? Vários anéis. Várias marcas, e cada uma dessas marcas representa uma estação pelo qual aquela árvore ela vivenciou.
uma estação de muito frio, uma estação de muita seca, e é assim que acontece com a nossa psique. Durante a nossa trajetória de vida, a nossa psique ela vai sendo marcada por vivências e experiências tanto positivas quanto negativas. Porém, as negativas, elas tendem a nos aprisionar. Às vezes, nos mantém nos cativeiros, nos calabouços. Uma outra analogia, desde o cérebro da nossa mãe, nós temos um cérebro, certo? E esse cérebro é como fosse um computador, e ali contém um HD, que é todo o meu funcionamento cerebral. Então, dentro desse computador, nós temos um sistema operacional, vamos supor que é o Windows. E quando a gente faz, o que a gente faz? A gente começa a instalar programas. Criamos pasta, aquela pasta de festa de aniversário, aquela pasta de fotos em família, de trabalho. Porém, nós também criamos aquelas pastas negativas. Aquelas pastas de perda, de adoecimento, de frustrações, de raivas, de tristezas e angústias pelas quais nós vamos vivendo durante a nossa trajetória de vida. E segundo Augusto Cury, ele vai dizer que essas pastas negativas, ele vai chamar de pastas killer, memórias killer. Killer significa assassino, porque essas pastas negativas, elas assassinam a nossa alma. E o que geralmente nós guardamos nessas pastas negativas? A falta de provisão. Eu conheço a história de um rapaz que ele nasceu num ambiente que a família era muito simples, muito humilde. Então ele passou por muita escassez, por falta. A mãe não tinha condições de trabalhar porque tinha que cuidar dos seus irmãos. E o pai era o único que trabalhava. E ele foi crescendo nesse contexto. Quando ele chegou na sua adolescência, o pai chegou assim: filho, eu vou precisar que você trabalhe. A gente está reformando a casa, as coisas estão muito apertadas, então você vai precisar de trabalhar. E ele ainda na adolescência se submeteu a um trabalho. E ele trabalhava, chegava no final do mês, ele pegava todo o seu dinheirinho e entregava para o seu pai. E aí ele cresce, se torna um jovem, um adulto, um grande empresário. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a comprar, ele começa a estocar, ele acaba tendo comportamentos compulsivos. Ele era compulsivo, acumulativo, tanto no ambiente de trabalho quanto em casa. Por quê, gente? Por causa das suas experiências negativas. Ele passou tanta falta, tanta escassez na sua história, que ele vivia um medo no presente de algo do passado. Então ele acumulava, logo ele se agitava, logo ele ficava inquieto, logo ele acumulava. E nós temos que entender que isso acontece por causa da falta de provisão. A falta de provisão gera em nós agitação, inquietações, acumulação. Uma outra pasta que compõe é a falta de afirmação. Quantos de nós vivemos, por exemplo, num ambiente onde você só ouvia: você é uma burra, nada que você faz direito, você é um imprestável, você é uma peste, acho que você não tem futuro. Rodeados de críticas e mais críticas, de nada do que você fazia era bom o suficiente. Ou naquele período escolar, quando a gente é criança, a gente tem muita apresentação. E aí você se ensaiou durante semanas e chegou o grande dia, você acordou animado: hoje eu vou fazer aquela apresentação. Se arrumou todo bonitinho e foi para a escola. Quando você chegou no palco, você olhou para a plateia. A pessoa que você mais desejava não estava naquele momento. Seja o seu pai, seja sua mãe, ou seja alguém que era de fato representativo para você. E tudo isso gerou no seu coração um sentimento de rejeição, de solidão, de culpa, de raiva. Uma outra pasta que compõe é a falta de proteção. Quantos homens e mulheres têm abrido brecha nos seus lares? Às vezes trazem a pornografia para dentro do relacionamento. Homens e mulheres que estão mergulhados na pornografia, que não sentem prazer com seu cônjuge, apenas naquilo que acessa. E aí, isso abre brechas no mundo espiritual, para que Satanás aproveite e venha tocar, seja na vida da sua esposa, do seu marido, ou até mesmo dos seus filhos.
E aí, quando isso acontece, quando, por exemplo, acontece um abuso sexual, a gente é destruído nos nossos afetos. Nossas emoções, elas são destruídas. Nós temos a perda do valor pessoal. A gente tem a nossa identidade distorcida. Quantos casos que eu já peguei de gente com histórico de abuso na infância e que tem conflitos na sexualidade. Quantas pessoas se entregam aos prazeres desse mundo, se envolve com vários homens, com várias mulheres ou com os dois, porque perdeu o seu valor pessoal. Porque aquilo que ela tinha mais de precioso, ela foi roubada, ela foi defraudada. Então, essas são algumas das experiências que nós temos. Ou às vezes você teve até um pai presente, um pai amoroso, que estava ali com você, mas era um pai inseguro, cheio de agitações, cheio de inseguranças, cheio de medos, que acabavam te desprotegendo. E nós temos que entender que os nossos filhos são os nossos sintomas. Os filhos são sintoma dos pais. Há uma relação de transferência. Ou você morava num ambiente extremamente conturbado, cheio de conflitos, de agressões verbais, agressões físicas, e de repente você via tudo aquilo, você sabia, simplesmente saía correndo, se agachava, tampava o seu ouvido para não ouvir nada. Ou às vezes era tanto conflito, até com agressões físicas, que você entrava no meio para tentar apaziguar aquela situação. Então são situações que vão marcando a nossa psique, que vão gerando marcas, que vai nos aprisionando, que vai moldando essa maneira que nós pensamos, sentimos e agimos. Vocês lembram que eu tinha falado que nós somos fruto da nossa história? Então esses traumas, essas histórias, elas vão modelando os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, gente, se a nossa mente é como fosse um HD, existem programas e existem várias pastas. Quando você precisa abrir uma determinada pasta no seu computador, ela abre sozinha? Gente, pode... Não. Eu preciso abrir meu computador e naquela determinada pasta eu vou clicar. Então eu preciso acionar. Então existe um gatilho. Vocês lembram da história do menino que eu contei ontem, do trauma por conta dos assaltos? Todas as vezes que essa criança ela ouvia um barulho de sirene, ela revivia tudo novamente. O assalto estava acontecendo? Não, mas o barulho da sirene, o som, ativava aquela pasta negativa e fazia reviver todas as emoções, toda a situação novamente. E aí, tudo isso influencia. Ou às vezes você está numa rodinha entre amigos, vocês estão brincando, você está num ambiente seguro e de repente, um brincando com o outro e alguém brincou com você. Só que quando você recebeu aquela brincadeira, você recebeu como crítica. E aí logo te ativou uma pasta negativa e você começou a pensar, ninguém me ama. Ninguém me respeita, as pessoas só sabem falar mal, as pessoas não validam aquilo que eu sinto. Então, essa brincadeira, essas situações foram apenas gatilhos. Que ativam essas pastas negativas, que traz a minha lembrança de algo que eu estou vivendo no presente, gente. De coisas do passado. E todas as vezes que nós nos deparamos com essas situações, o que a gente costuma fazer? O que a gente faz, gente? A gente foge. É ou não é assim, gente? Às vezes vem uma lembrança, alguma coisa, mexe, a gente não quero pensar nisso não. Deixa isso quieto. A gente foge. É o que a gente chama de agorafobia. É a fobia do agora. Eu não consigo mais lidar com esse turbilhão de emoções que vem. Então eu vou fugir. Eu vou sair daquele ambiente porque esse ambiente não me faz bem. E eu já li vários artigos de psicologia falando que a gente deve evitar os gatilhos.
É possível, gente, evitar os gatilhos? Se nós aprendemos que nós temos portas de entrada e existem 5 sentidos, a gente consegue monitorar tudo à nossa volta? Não. Por quê? Porque às vezes a gente consegue evitar uma pessoa, a gente consegue evitar falar, conversar com as pessoas? Não, até mesmo porque elas nem têm culpa disso. Um cheiro que a gente sente, uma imagem que a gente vê, e tudo isso serve de quê? De gatilhos, para ativar essas pastas. E aí todas as vezes que essa pasta ela se abre, que tipo de pensamentos que vem? Eu sou uma burra, ninguém me ama, ninguém me respeita, meus pais só brigam por minha causa, meus pais se separaram por minha causa, e você entra num turbilhão de pensamentos negativos. É ou não é assim, gente? Então, porque muitas das vezes nós estamos aqui na igreja, entendemos a palavra de Deus, mas nós estamos estagnados? Por causa dessas memórias do passado, gente. Porque o Espírito Santo, ele deseja tocar as nossas mentes, mas ele não consegue. Por quê? Por causa dessas fortalezas. E aí o Espírito Santo tenta acessar, ele para na mente. Se parou na mente, ele não consegue renovar os seus pensamentos, como que vai ficar suas emoções e suas vontades? Vão ficar desajustadas. Abram comigo em Romanos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Do 21 a 23. Quem pode ler para mim, por favor? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, eu sinto prazer na lei do Senhor, mas eu sinto outra fortaleza guerreando contra os membros do meu corpo. Membros fala de quê, gente? Membros fala de vontade, fala de decisões. A gente só toma decisões a partir do que é gerado no quê? Nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Então Paulo está dizendo aqui, eu vejo outra fortaleza atuando nos meus afetos, guerreando contra a lei do Senhor que eu tenho na minha mente e que me mantém escravo do pecado. Quem me libertará dessa condição que me levará à morte? Agora vocês percebem que até Paulo, ele sofreu das mesmas coisas que a gente padecia? Porque essas coisas do passado, elas vão acumulando tijolinhos por tijolinhos, que vão se tornando essa grande fortaleza, e pedindo que o Senhor toque nossas emoções, os nossos pensamentos, nos transforma. E tudo isso deriva de um lugar, que é da falta de aceitação. A falta de aceitação, ela gera em nós ansiedade. Abra comigo Romanos capítulo 5, versículo 1. Que diz bem assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que sentimos paz? Que somos justificados, mas é porque nós nos sentimos aceitos por quem? Por Deus. Nós só conseguimos sentir paz quando nós nos sentimos aceitos pelo nosso Senhor. Porque quando nós nos sentimos aceitos por Ele, vem a ansiedade. A ansiedade é um sentimento que leva a partir da pessoa que ela não se sente aceita. E aí, a gente vai ver que... Vamos lá, gente, ansiedade é pecado? A Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia diz, não andeis. Então, o fato de eu sentir a emoção, ficar um pouco agitadinho, inquieto, passou. Agora ele diz que permanecer
vai sim tornar um pecado. Abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto há de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Gente, o que é o comer e vestir? É uma necessidade básica de um ser humano. E qual é a necessidade básica acima do comer e vestir? É a aceitação. É você se sentir aceito. O que te faz permanecer nessa igreja é você se sentir aceito. O que te faz permanecer numa rodinha de amigos é você se sentir aceito. Então, qual é a necessidade do ser humano, gente? A aceitação. Mas a maior necessidade de nós, seres humanos, é sermos aceitos pelo nosso Senhor, pelo nosso Abba Pai. Essa, de fato, é a nossa maior necessidade, de vermos Ele como nosso Pai e a gente como filhos, que Ele cuida, que Ele protege, porque se isso não acontecer, eu vou ser movida pelas minhas emoções, eu vou ser movida pelas minhas decisões, pelas minhas vontades. Então, a falta de aceitação gera o quê em nós? Vou escrever aqui, gente. Então, a falta de aceitação gera em quê, gente? E a ansiedade, ela está ligada a 2 pontos. Futuro e desempenho. Futuro, como eu não vejo o Senhor como meu provedor, logo eu fico preocupado com amanhã. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? E aí eu entro num processo de agitação. Eu fico ansiosa, porque com medo da escassez, com medo da falta. Agora, Deus nos proíbe a planejar e pensar? Agora, se gerou agitação, inquietação, insegurança ou medo, entrou a ansiedade. E desempenho. Como eu tenho várias pastas negativas, ausência de palavras de afirmação, nós temos rejeições, abandono, e aí o que eu faço? Eu tenho a necessidade do olhar do outro. Vocês já viram aquelas pessoas perfeccionistas? Extremamente exigentes? Só que ela é tão exigente que não é só com ela transfere isso para o outro. Que é uma expectativa surreal, inalcançável, que nem ela mesma dá conta. Mas a necessidade que ela tem de desempenho é tão grande que ela exige disso, dela e das pessoas. Alguém conhece alguém assim? Não, né? Só lá no Japão. E geralmente pessoas ansiosas, elas têm a necessidade de ajuntar. Seja juntar coisas, seja juntar bens, seja juntar cargos, seja juntar projetos e mais projetos, especializações e mais especializações. Quando ela está trabalhando na igreja, ela tem que estar liderando alguma coisa. Se ela está no trabalho, ela tem que ser o funcionário do mês, ou está em cargo de liderança. Tudo em busca de quê, gente? Tudo em busca de um olhar que venha aceitá-la. Então, assim, gente, eu vou mostrar aqui, igual Marta, né? Vou fazer. Para quê? Olha, gente, o que eu estou fazendo, o meu resultado, o meu desempenho. Tudo formas de tentar se sentir aceito. Então, a aceitação deriva da ansiedade. E aí, a ansiedade, ela pode se desdobrar em diversos outros pontos.
A ansiedade, ela pode ser como fosse uma árvore. Peraí, gente. Você me ajuda aqui? A academia está dando resultado. Pode deixar, gente. Tá, não? Não dá pra ver, não? Então, vamos lá. A ansiedade, ela é como fosse uma árvore. Dentro da árvore, a gente tem o quê? Vários galhos. São os ramos, né? Uma pessoa inquieta, ela é uma pessoa o quê? Uma pessoa medrosa, ela é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa perfeccionista é uma pessoa. Uma pessoa ciumenta é uma pessoa ansiosa. Como ela não se acha o suficiente ou boa o suficiente, ela tem medo de ser trocada ou deixada. Uma pessoa irritada é uma pessoa. A irritação, ela acontece quando a gente se sente insatisfeito ou frustrado em algo. Vocês já perceberam isso? Quando a gente se depara com situações que gerem em nós uma insatisfação ou frustração, a gente apresenta aí irritação. E aí, você deu aquela faxina na sua casa, deixou tudo limpinho, cheirosinho, aí chega o seu marido do trabalho, e ele começa a decorar a casa. Entendeu? Ele não coloca, não, ele decora a casa. Aí ele vai, tira o sapato, joga na sala, tira a blusa, vai lá e pendura onde, gente? Cima da cadeira, que segundo ele, dobrada, é o cabide, entendeu? E aí você ficou lá o dia inteiro naquela faxina e você olha para aquilo, você fica como? Sorrindo? Ô, glória, né? E aí, gera Por quê? Porque eu organizei tudo, me dediquei tanto, para não dar 2 segundos a casa tá... Parece que passou a Katrina, furacão. A mãe ensinou direitinho. Funcionou, viu? Viu, sogra? Funcionou. Deu muito certo. Ai, ai. Uma pessoa crítica é uma pessoa ansiosa. Aquela pessoa que senta com você, você fala, aí fulano de tal, você já viu? E começa a julgar. É aquela pessoa que tem um quadro todo branco, tem um pontinho aqui, ela está olhando para onde? Ó, o toque. Acabou de ser diagnosticada com toque. Pessoas que se envolvem em projetos e mais projetos é uma pessoa. E aí, em que parte da Bíblia, que história que a gente vê de uma pessoa assim? Salomão. Quando a gente vai ver em Eclesiastes 2, que ele fala bem assim: me entreguei aos prazeres da vida, construí casas para mim, plantei jardins, pomares, ajuntei para mim prata e ouro. E aí ele vai, gente, Salomão, até com os uniformes dos servos, ele se envolveu. O rei, que tem que governar tudo. Que rei é esse? Que desempenho é esse? Não é? Até os uniformes. E aí, quem lembra da rainha Sabá, ela ficou, uau, que desempenho, Salomão. Até os uniformes você tem tempo de cuidar. E tudo isso era por quê, gente?
A falta de aceitação. A necessidade de ser notado era tão grande que quanto mais ele se envolvia para mostrar para as pessoas, olhem para mim. Às vezes é um olhar que ele não recebeu, e isso até a gente pode estar nesse lugar. E aí a gente vai em busca em outras fontes essa carência que tem dentro de nós, de uma palavra de afirmação, de um olhar, de um toque e de outras diversas maneiras. E aí, quando a gente pensa em ansiedade, muitas das vezes a gente vai já para o transtorno, não é? Taquicardia, sudorese, enrijecimento, náusea. Só que a ansiedade, ela manifesta de outras maneiras. A gente acabou de ver aqui. E se eu pudesse aqui, gente, eu ia colocando um monte de coisa. Você já viu aquelas pessoas que ficam roendo unha? Às vezes tem aquela mania de ficar mexendo no cabelo. Pernas inquietas. Meu Deus, parece que está fazendo um buraco ali. Os olhos, você está conversando com a pessoa, dá 30 segundos, os olhinhos já estão... Porque a mente está borbulhando. A mente está agitada, que ela não consegue focar. É tanta informação na sua mente. Vocês já viram aquelas pessoas que não conseguem ficar em casa? Ela vai, amanhã nós vamos acordar cedo, vamos correr na praia, dar um mergulho, chegar em casa, tomar um banho, ir para o shopping, assistir um cinema, depois a gente vai na casa da sua mãe visitar 1001 atividades no dia. Como que ela faz, eu não sei, mas está lá no planner dela. E tudo isso por quê? Quando a gente para quietos, no silêncio, como que é, gente? Que, Claudinha? A mente não para. Exatamente. Porque quando a gente para, a gente começa a se deparar com as nossas dores. A gente começa a ouvir as nossas vozes internas e a gente começa a ter dimensão, nossa, isso, então eu preciso isso, eu estou passando isso, eu preciso tratar isso, e tudo isso dói. Então a necessidade de fazer coisas, se envolver coisas, tudo válvulas de escape. Ou vocês já viram aquela pessoa que você olha assim, é um poço de tranquilidade? Aí eu olho assim, nossa, até o jeito da pessoa falar é, sabe, calma, a postura. Só que internamente, na mente dela, a mente está agitada, cheia de ansiedade interna. E pessoas assim, uma hora ou outra, o corpo vai expressar. É o que a gente falou ontem das doenças psicossomáticas, isso. A pessoa, todos nós somatizamos, gente. Porém, a pessoa que somatiza, ela somatiza muito. E geralmente são essas pessoas mais tranquilas que elas só vão, o quê? Jogando para o corpo. Porque tem gente que ainda consegue jogar para fora, né? Às vezes com a raiva, com a irritação. Mas essas pessoas, elas implodem. E aí vem as doenças psicossomáticas. Lúpus, fibromialgia, alopécia, psoríase, e a gente vê em diversas outras. Então, a ansiedade, ela pode ser desdobrada em diversas outras coisas. Mas tudo isso está ligado a quê, gente? A falta de aceitação. Então, aquelas pessoas que pensam demais, elas vão tender a esgotar nos pensamentos. E aquelas que geralmente são mais emotivas e sensíveis, elas vão aonde? Nas emoções. E diante de tudo isso, pastora Su, como que a gente vai romper com essas fortalezas que nos prendem? O primeiro ponto que a gente tem é: você precisa conhecer o seu papai. O pai, ele perdoa. Você não precisa se sentir culpado, você não precisa ficar preocupado no seu desempenho. A única coisa que o Senhor deseja e almeja é o seu coração, quebrantado e contrito.
Às vezes você se cobra demais porque durante a sua história de vida você foi muito cobrado. Às vezes você não se perdoa por ter vivido uma vida pecaminosa, quebrando os princípios, desagradando ao Senhor. E muitas vezes, quando a gente chega a esse ponto, a gente começa a entrar a gente começa a pecar, né, de forma demasia. E aí, como válvulas de escape da nossa ansiedade, das nossas questões emocionais, da nossa falta de aceitação, tudo válvulas de escape. Então o pecado, ele é uma válvula de um coração não tratado. Então, mas olha aqui que Jesus diz em Lucas capítulo 23, 24, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então você não precisa se sentir culpado. Basta você ter um coração rendido, contrito, arrependido e apresentar ao Senhor que Ele vai te fazer de novo. Ele te perdoa. O Pai, Ele nunca nos deixa. Às vezes você pode ter sido deixado pelo seu pai, você pode ter sido deixado pela sua mãe, pelos seus avós, não sei, ou às vezes até ter nascido num ambiente sem figura paterna, sem materna, mas o que eu quero te dizer, o Pai nunca te deixa. E Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Pai, Ele provê, a gente vai ver em João capítulo 6, versículo 32, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai nos dá o verdadeiro pão do céu. O Pai, Ele provê o pão de cada dia. Mas isso não significa que a gente não vai passar por privação. Falta nós não sentiremos, porque Ele é tudo para nós. O Pai, Ele cuida de todas as coisas. Olha aqui que João capítulo 5, versículo 17, Jesus diz, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Meus queridos, vocês não precisam ficar preocupados com as coisas dessa vida. Não precisam ficar nessas agitações, sabe? Nessas inquietações por conta da ansiedade. Porque Ele trabalha. E eu estou falando aqui, não é para você deixar de trabalhar ou deixar de fazer especializações ou curso. Mas que nós precisamos, mesmo com os nossos esforços, trabalhando, estudando, nós devemos descansar. Às vezes bate em nós um sentimento de autossuficiência, que nós vamos conquistar o mundo pelos nossos próprios esforços. E é assim, gente? Não. Ele está trabalhando, Ele não descansa, Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um de vocês. Então, irmãos, várias pastas negativas existem dentro de nós, mas o Senhor quer que você ressignifique cada uma delas nele. Então, quando você começar a investir o seu tempo no Senhor, conhecer o coração do Deus Pai, você automaticamente vai ser transbordado de um amor inigualável. E aí, aquela determinada pessoa que te fez tanto mal, você vai começar a olhar com um olhar afetuoso, com um olhar amoroso. E aí essa pessoa vai olhar para você e falar, por que ela está me tratando assim? A gente vê que Paulo fala assim, amontarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Quando você transborda de amor, você vai colocar amor sobre a cabeça dela. E aí juntas, nesse processo de reunificação, vocês vão construindo novas pastas. A gente consegue excluir essas pastas negativas? Podemos, gente? Não. Mas a gente tem a capacidade de ressignificar cada uma delas. E aí vocês duas juntos, ou vocês juntos, vocês vão criando novas memórias, afetuosas, amorosas, até que um ponto, essas pastas não serão mais acionadas. Elas não vão surgir mais. Por quê? Porque você renovou os seus pensamentos. Por isso que a gente vai ver em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus.
Então, à medida que nós vamos ressignificando cada uma delas, cada uma dessas pastas, elas não vão ser mais acionadas. E cada vez mais a gente vai conhecer o coração do Deus, Pai. E a gente vai desfrutar da natureza dele. Automaticamente, o nosso coração vai ser transformado. Segundo ponto, você precisa entender como ele trabalha. Jesus, ele fala, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Então Jesus está falando, não andeis ansiosos com o que há de comer e beber. Vocês lembram do pássaro? Eles não plantam, eles não colhem, eles não se ajuntam em celeiro. Então o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que a providência do hoje ele dará quando? Hoje. E o amanhã ele dará? Porque o amanhã a ele pertence. Então a gente não precisa ficar inquietos, agitados, turbados com o amanhã. E até mesmo, sabe por quê? O tempo do diabo tem nome. Sabe qual é? O amanhã. Ele quer lançar sobre as suas mentes, sabe, essas preocupações dessa vida, para que você não consiga escutar a voz do nosso Senhor. Porque quando a gente está na agitação, a gente consegue ouvir o Senhor? Ou a nossa alma está tão angustiada, tão conflituosa, que a gente vai ouvir aquilo que está no nosso coração? E o nosso coração, ele é enganoso. Então, eu lembro de uma história, né? História não, né? Pastor Dan, há muito tempo atrás, gente. Ele começou a ficar com os pensamentos. Eu vi ele meio agitado, preocupado. Eu cheguei e falei bem assim, amor, tá tudo bem? Tem alguma coisa que gostaria de compartilhar comigo? Ele, amor, eu estou um pouco preocupado de como a gente vai viver de forma integral do Senhor. Porque como que eu vou pagar a escola da Maluzinha? Como eu vou suprir vocês em tudo? Como que eu vou comprar alimento? Como que eu vou comprar roupa? E de repente, quando ele estava falando, o Senhor tocou a mente dele e falou assim, que o amanhã pertence a ele. E o amanhã o Senhor trará os seus cuidados. Então a gente precisa entender que Deus, ele cuida de nós, ele nunca vai nos deixar. Ele é perfeito, ele é amoroso, ele vai providenciar, porém no tempo dele e do modo dele. Às vezes nós queremos pegar o Senhor, colocar dentro de uma caixinha, de que tem que acontecer sim. A gente até desenha, né? Tal data, vai ser assim, vai acontecer isso. E não é bem assim. O Senhor vai fazer no tempo dele e no modo dele. E aí, se for necessário, Deus, ele muda as leis dessa terra em prol de um justo. Então, ele trabalha, ele não descansa. E por que a gente fica com essa mente turbada, com essa mente inquieta, se ele já falou que ele cuida de tudo? Agora, não existe milagre sem necessidade. Não existe milagre sem provação. Não existe milagre sem necessidade, gente. A palavra de Deus diz bem assim, o Senhor é meu pastor. E ele repete, o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de... Falta a gente não vai sentir, porque ele é tudo para nós. Ele é uma fonte inesgotável. Mas privação, muitas das vezes a gente vai passar. Pais, vocês privam os seus filhos? Estou ali trabalhando, Maluzinha vem, mãe, você pega o melão para mim? Aí eu falo para ela assim, filha, agora a mamãe está trabalhando, daqui a pouquinho a mamãe pega. E aí ela começa a reclamar, começa a chorar, não, que eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. E eu falo, o quê? Agora a mamãe não consegue pegar para você? Eu estou fazendo o quê, gente? Eu estou privando ela. E quando a gente priva, a gente está fazendo o quê? Ela amadurecer, ela avançar, ela crescer. Então, às vezes, Deus vai permitir que nós passamos por privação. A fim de quê? A fim de que nós crescermos, a fim de que nós viemos a amadurecer. Abra comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 14.
Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto ao ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer de necessidade. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, gente? O terceiro ponto que eu aprendo é autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me entender. Eu preciso entender o meu funcionamento. Por quê? Diante de uma determinada situação, eu posso reagir de uma maneira e Claudinha de outra. E aquela situação me gerou o quê? Tristeza. Na Claudinha pode gerar raiva. Então, a gente precisa entrar no processo de autoconhecimento para a gente entender o nosso funcionamento, o que ronda os nossos pensamentos, o que ronda e ganha as nossas emoções. E aí, a gente vai ver em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que ele diz bem assim: alegre-se no Senhor. Ele está dando uma ordem, alegre-se sempre. Perto está o... Deus está dando uma ordem para nós, alegre-se. Aqui quer dizer, seja o equilíbrio de vocês. O equilíbrio de vocês deve ser reconhecido por todos. Michela, as pessoas precisam olhar para você e ver você como uma pessoa equilibrada. Mateus, as pessoas precisam olhar para você e ver uma pessoa equilibrada. Mas não apenas as pessoas, mas como nós precisamos nos ver como uma pessoa equilibrada. Porque vão existir dias que eu estou feliz, vai ter dia que eu vou estar triste. E se eu não me conheço, o que vai acontecer? As emoções vão ganhando forma e vão me conduzindo. Então eu preciso me conhecer para que eu possa descer para o próximo versículo que diz bem assim: não se anseiem, mas em tudo coloque diante de Deus as suas preocupações com ação, com oração e súplica. Então nós precisamos discernir o que nos desequilibra, para que nós possamos apresentar ao Senhor com oração e súplica. Súplica é quando você apresenta ao Senhor e fala: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais sentir medo. Eu não aguento mais que esse medo me paralisa. Sabe, eu não aguento mais sentir tudo isso. E aí você tem clareza, porque você tem um processo de autoconhecimento, aquilo que te gera angústia. E aí você apresenta ao Senhor e você começa: Senhor, eu sei que você é meu Abba Pai, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que com o Senhor eu não sinto falta de nada. E aí eu começo a oração, colocando diante do Senhor as minhas preocupações, as minhas angústias, e eu suplico ao Deus Pai com pobreza de espírito. E aí, a partir daí, eu entro num processo de gratidão, eu começo a agradecer, eu sei que o Senhor vai me suprir, eu sei que o Senhor me protege, eu sei que com o Senhor eu não sinto falta de nada, o Senhor, meu amigo, o Senhor me chama de filha amada, e contigo eu tenho tudo. Temos que entender que a gratidão, ele é um antídoto. Várias pesquisas científicas já saíram que pessoas que têm um coração mais gratos, elas são mais propensas a desenvolver o sistema imunológico, ele cresça. Então, a gratidão tem que ser algo que tem que fazer parte de nós, mas é da boca para fora, obrigada. É de fato contemplar e ser grato em tudo que está a nós. Quarto ponto, transparência. A gente vai ver em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz bem assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Ele está dizendo aqui que eu devo confessar apenas para Deus? Ele diz, portanto, confesse os seus pecados o quê? Uns aos outros para seres curados. Então, se a gente quer se submeter a um processo de cura, nós vamos ter que quebrar com essa vergonha, com essas amarras que nos impede de ser transparente e confessar uns: olha, eu errei nisso, eu falei nisso.
Para quê? Para que a gente possa, o outro possa orar pela gente e a gente ser curado. Sabe? Que essas fortalezas que tentam nos aprisionar, elas sejam quebradas, gente. Muita gente às vezes não consegue avançar pela falta de transparência. E aí cai no mesmo erro, porque não confessou. Não é assim, gente. Eu tenho uma prática de um pecado e eu não confesso. Não, mas eu vou vencer. Aí eu apresento diante do Senhor. E daqui a pouco o que acontece? Caio. E aí quando a gente confessa, o que acontece? A tendência de a gente cair é muito mais difícil. Porque você se comprometeu. Eu confessei para você, eu me arrependi. Então, quando eu pensar em fazer, eu vou ter que prestar conta de novo. Não é assim, gente? E durante a dinâmica, a gente teve muitas confissões. Quantos testemunhos nós tivemos de pessoas serem libertas, serem curadas, porque elas puderam rasgar o seu coração, confessar tudo aquilo que aprisionava, que se sentia culpado, porque quando a gente guarda as coisas, se a gente sente culpado, ou não é? Satanás aproveita e vai, lança na nossa mente, isso aqui, você é isso aqui, Quinto ponto, jejum. Jesus vai falar que tem castas de demônios que só são expulsos por meio de quê? Jejum e oração. Vocês lembram da história de Saul? Eu só não vou entrar em detalhe, porque isso o pastor Dan vai estar falando na próxima sessão. Então, agora, as pessoas, vamos lá, as pessoas que sentem medo, ela parece que ela tem um imã para as ações demoníacas, para os espíritos malignos. Ela se torna refém desse medo. E aí Satanás aproveita desse medo para atuar, seja na desobediência, seja nas práticas, nas suas carências. Então vão existir coisas que nós vamos ter que, castas de demônios só são quebradas com o quê? Jejum e oração. E aí, para a gente fechar essa segunda sessão, abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os... Oi? Tá errado aqui, desculpa, gente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Paulo está falando sobre o quê? Sobre as fortalezas. Então, quando o povo de Israel vai entrar na terra prometida, eles passam pelo rio Jordão. Mas antes deles entrarem na terra prometida, havia um obstáculo. Muitas pessoas acham que Canaã é a vida futura, é a eternidade, mas não. Na eternidade nós teremos inimigos? Terá demônios, Satanás vai estar lá? Não! Então, quando a gente passa pelo Rio Jordão, é quando a gente aceita Jesus como nosso único Salvador, Jesus Cristo. E aí, para a gente entrar na terra da promessa, havia um obstáculo, havia uma fortaleza. Qual era essa fortaleza que eles se depararam antes de entrar na terra prometida? As muralhas de Jericó. E sabe o que significa muralhas de Jericó? O que significa a palavra Jericó? Maldição. Experiências malditas, experiências do passado, experiências que foram construídas e edificadas na sua mente, tijolinhos e por tijolinhos, que se tornaram uma fortaleza, que definiram a maneira que você pensa, a maneira que você sente e a maneira que você decide agir. E aí a gente vai ver na história como que eles conseguiram destruir essas fortalezas. A primeira coisa, eles se predispuseram a obedecer, porque Jesus disse bem assim: santificai-vos, porque o amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Segundo, você precisa se predispor, você precisa querer. Lembra que a gente falou muito isso sobre ontem?
como que eu vou destruir uma fortaleza, um conceito, se eu não predisponho a vencer o meu medo, a vencer a minha insegurança, a vencer a minha raiva? Não tem como. Então eu preciso me predispor a querer. Terceiro ponto, eles se prepararam para isso. Sabe o que eles fizeram? O que eles fizeram, gente? Chegaram. Eles começaram a rodear em volta da muralha. E aí, a gente vai precisar de colocar a gente no divã uma vez? Diversas vezes. Porque eles dão várias voltas. Então, eu vou precisar sentar comigo mesma e vou ter que ressignificar a minha história. Quais são essas pastas negativas? O que tem rondado os meus pensamentos, que tem ganhado forma dentro do meu coração e nas minhas vontades? É se perguntar, assim como o salmista Davi: por que está abatido a minha alma? Porque tu perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. É a gente apresentar ao Senhor e falar: Senhor, sonda-me, esquadrinha o meu coração nas mais profundezas. Porque tem coisa que só o Espírito Santo de Deus que vai conseguir trazer luz para aquilo que está nos angustiando. É ou não é assim, gente? Quarto ponto, eles não só rodearam, mas para avaliar, como eles subiram. Ou seja, para você quebrar com essas fortalezas, você vai ter que estar acima dos seus problemas. Às vezes nós nos deparamos com os problemas e o que a gente faz? A gente entra dentro dele. É ou não é assim, gente? E a gente vive aquele turbilhão, aquele furacão, e assim a gente vai conseguir resolver? Não. O meu problema é esse, mas eu vou colocar acima dele. O Senhor está comigo. O que eu posso fazer para romper com isso daqui? O que está no meu alcance? Sabe, sair um pouco das emoções e trazer um pouco para a razão. Vamos precisar de fazer isso. Então, além disso, o que eles fizeram? Eles subiram com a presença de Deus. Eles subiram com a arca da presença. Então, eu preciso colocar o Senhor sempre no centro. Você acima do seu problema, Jesus Cristo com você. E essas muralhas, essas muralhas vão cair. Essas muralhas vão se romper. E você vai ser curada plenamente nos seus afetos. Nós precisamos sentir aceitos pelo nosso Abba Pai. Nós precisamos nos predispor a romper, a entrar nesse processo de ressignificação, para a gente destruir todas essas fortalezas, para que a gente possa avançar nessa caminhada cristã, para que a gente possa desfrutar mais da natureza do nosso Senhor, que está disponível para todos nós. E a gente encerra a segunda sessão por aqui. Quantos aqui têm fortalezas a serem vencidas? Uma das maneiras que a pastora suscitou para vencer as fortalezas é colocar diante de Deus toda a nossa preocupação, ansiedade, através das nossas orações, através da súplica. E uma das ferramentas mais poderosas para destruir fortalezas é a gratidão. Sabe, agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado porque eu cheguei até aqui. Obrigado porque apesar dessa minha história, apesar dessas N variáveis que me prejudicaram lá atrás, que eu não pude contornar, o Senhor está comigo. O Senhor me guarda, o Senhor me nutre, o Senhor me protege. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu galardão, o Senhor é o meu Pai amado. Um Pai que não se ausenta, um Pai que não é agressivo comigo, o Pai que me enche dos seus afetos, dos seus pensamentos. E a minha vida, a minha identidade não é moldada pelos meus pensamentos, nem pelos pensamentos das pessoas que me rodeiam, mas é formada pelos seus pensamentos, ó Senhor.
São esses pensamentos que definem as minhas emoções. São os seus pensamentos e a tua palavra que define as minhas decisões. Por isso, Pai, nós colocamos diante de Ti todas as dores, todas as memórias, todas as imagens do passado que me geram dor, que me geram medo, todo o sofrimento, Deus. Nós sabemos que o Senhor sofreu algo que nenhum homem poderia suportar, e a garantia que nós temos é que podemos hoje ser removidos do sofrimento que passamos, porque o Senhor está conosco, o Senhor ressuscitou, o Senhor nos transformou numa nova criatura, o Senhor nos dá um novo coração para amar, o Senhor nos dá um novo coração com a sua vida, para viver uma vida mais que abundante, e aonde abundou o pecado, superabunda a sua graça, o seu favor. Por isso nós somos gratos. Agradeça o Senhor agora, agradeça o Senhor. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Oh, Senhor. Abba, Diga a quem você pertence. eu pertenço a Ti. Nós pertencemos, Senhor. Abba, eu pertenço a Ti. Sim, nós pertencemos. Teus pensamentos. Teus pensamentos, Vamos juntos. me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a Ti. Sim, Senhor. Abba, eu pertenço a Ti. Aleluia. Irmãos, nós vamos aqui, enquanto Robertinho continua, a gente vai dar um intervalo de 5 minutinhos, só para vocês irem no banheiro, beber uma água, e a gente já volta para a nossa terceira sessão. E aí, 19 horas, a gente vai ter um intervalo maior de meia hora para começar às 19h30. Mas agora é bem rápido, é mais para vocês se levantarem, para a gente seguir agora para a nossa terceira sessão. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, em um só lugar estou, guardado em Teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, em um só lugar estou,
guardado em